assunto de hoje é palavra sorteada. Ainda não sabemos. Ela é Roseli Mazur. E ela é Rosana Fredenda. E a gente está aqui para Palavrinhar. enquanto eu sorteio. Eu vou para os meus pedidos de praxe, é isso que você É quer isso que dizer? eu quero dizer. E os pedidos de praxe são: sigam-nos nas redes sociais, as arrobas estão por aqui em algum lugar. Inscrevam-se no canal, por favor. Ativem os sininhos para serem lembrados quando os episódios subirem. Inscrevam-se no canal e comentem muito. Conversem conosco, ok? Profissão. Carreira. Você chama de carreira, né, já? Agora nós vamos falar de profissão. Rosinha, é contigo essa, hein? Essa aí é sobre sua batuta. Sou menor, se você não tem profissão. Oh, que eu tenho. Olha, louca, tô procurando carreira. Falei de carreira. Tá vendo como o nosso cérebro nos engana, gente? Mas é bem interessante que o canal tenha algumas propostas para o âmbito profissional, sabe? Para o mercado de trabalho. É bem legal, até porque a gente trabalha com treinamento, né? Crescimento pessoal e profissional. Então tem tudo a ver com a gente, né? Bora a profissão então. Substantivo feminino. 1. Ato ou efeito de professar. 2. Atividade ou ocupação especializada, da qual se podem tirar os meios de subsistência. Ofício. Mistério. Olha que legal, né? Mistério. Uma palavra tão antiga, né? Mistério. Linda, mas tão antiga. Profissão, aí tem profissão liberal, que é a profissão de nível superior que habilita o exercício dela por conta própria, de quem a tem. Exemplo, advocacia, engenharia e contínuos. Vamos ver se tem professar aqui, o verbo? Achei, professar. Verbo transitivo direto, galera. Lembra? Aquele que não pede preposição do complemento, para o complemento. Então, reconhecer publicamente, professar. 2. Abraçar, cargo ou profissão. 3. Adotar, abraçar uma doutrina. E como verbo transitivo indireto, porque ele também tem essa função, prometer, jurar. Como verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, que tem o sentido completo nele, fazer votos, entrando para uma ordem religiosa. Nossa, que interessante, o verbo ele tem as três transitividades, direto, indireto e intransitivo. Legal, né? Sentidos diferentes. Que se ligam, né? Porque quando você Sim. pensa em juramento, sim. quando você termina uma graduação, você faz um juramento daquela profissão. Aquela profissão, verdade, ou seja, Profissão. você professa, né? E o que, quando você falou professar, me remeteu lá professar a fé. Também pensei nisso. É assumir publicamente. Assumir publicamente a fé. É muito interessante, mas a gente já falou disso, mas eu queria que você fizesse só um ajustezinho bem rápido, a diferença entre profissão e carreira, né? Porque dá essa confusão. Então, para quem não viu o episódio de carreira, a Rô vai dar só uma pincelada, depois você corre lá e assiste, porque lá está mais esmiuçado. Isso. Na verdade, a profissão é o que você exerce. Você estudou para ser dentista, você estudou para ser professor. Você pode também herdar como profissão talentos familiares, o lazer pode virar uma profissão, né? É o que você realmente realiza para, muitas vezes, sobreviver financeiramente, ganhar dinheiro. A carreira já é o seu histórico, a sua história profissional. Então, quando nós falávamos ainda lá
Hoje nós falamos currículo, mas antes era microvitae. Isso, e eu falava vital. Eu achava vitae tão esquisito, eu falava vital. E a gente ainda escrevíamos em cima. Currículo. Currículo vitae, é verdade. Porque na época, o currículo tinha que ser longo, para você ter respeito. Isso é uma competência. Então nós fazíamos uma capa onde escrevíamos currículo vitae. Aí fazíamos lá em 3 linhas, fonte 15. Olha, para aumentar o volume e fazíamos uma contracapa em branco, depois grampeávamos para verdade. um livro. Hoje, imagina, né? Imagina, gente, Deus foi tão bom comigo, graças a Deus, eu nunca precisei ver comigo assim, nesse sentido para ninguém, eu já porque eu odiava fazer Porque ele realmente, quando nós falamos em carreira, nós abordamos inclusive isso. O currículo, ele te faz indiretamente colocar informações que muitas vezes não são a sua verdade. Isso eu acho desnecessário também, né? Sabe? Tanto que lá no LinkedIn, eles sugerem, assistir uma palestra de alguém lá no LinkedIn, que ele fala que o currículo é uma história, então conte a sua história lá, tipo quando storytelling. Então as coisas se modernizaram, mas o currículo vitae é a história da sua vida profissional, é a sua vida corrida. A sua carreira, na verdade, então dentro ali do currículo está o seu histórico, a sua carreira. né? De que maneira você construiu isso. O que a gente observa, que eu acho bastante interessante, é pensar que muitas vezes você tem uma profissão e essa profissão te leva, durante a carreira, a assumir outras profissões. Então você começa a ter outras competências. Exatamente. Porque uma única profissão, ela te dá várias possibilidades de atuação. É muito doido porque minha filha está na fase de vestibular, né, caçula. E ela tá, mãe, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Aí ela começa a falar, aí ela fala, né, tal profissão, letras, foi uma das coisas que ela cogitou. Aí eu, gente, eu sou obrigada a ouvir isso. Ah não quero ser que nem você. Filhos, né, mas tá bom. Mas aí ela falou, não filha, mas letras não é ser só professora. Né? Existem outras coisas que você pode fazer dentro da área. Eu fui falando que eu não podia fazer. Aí depois eu falei para ela de arquitetura, né? Que é uma coisa que ela gosta muito, dessa coisa de desenvolver casa. Aquele jogo de Sims, ela passa horas construindo casas ali. E você gosta disso? Então vai atrás disso. Mas ela se pegou nessa história que você falou, de que eu vou só ser isso. E essa galera, ela não quer ser só isso. Eles querem ser mais coisas, né? Porque hoje existe a multidisciplinaridade. Então, quando a gente se vê profissional, eu fiz letras, eu fiz odonto, por exemplo, odontologia. Dentro da odontologia, quem faz odontologia já pode ser tantas especialidades. Ele pode ser professor, ele pode ser um autor de grandes livros dentro da odontologia. E de repente ele pode fazer mentoria. E um dia qualquer ele não quer ser. Não, o odonto agora até faz harmonização facial. Inclusive nos cursos de odontologia, muita gente faz curso de odontologia para fazer a harmonização facial. Muitos esteticistas, olha que interessante. A pessoa é profissionalmente esteticista, mas ela não tem autorização para fazer a harmonização, ela vai fazer odonto para aplicar dentro da profissão dela uma outra possibilidade de atuação. Então a profissão, ela não nos escraviza quando a gente observa com olhos de generosidade, estudando um pouco mais o que eu posso fazer com a minha profissão. E o grande senão da profissão é que normalmente nós temos de escolher a profissão quando não temos oportunidade para isso. Então, se você pegar as gerações passadas, elas tinham ali, imagina, no começo do século XX, ou era advogado ou era médico. Aí eles iam, no século
mas enfim. E aí, quando a pessoa se vê com 16, 17 anos, a faculdade, ela imprime isso, eu vou ter de escolher a minha profissão. Na verdade, a pessoa se liberta, você escolhe a profissão, mas não a carreira. Sim, mas assim, a minha filha mais velha, Laura, passou por esse processo difícil. Ela estava no final do terceiro ano, lá no médio, e ela amanhã no jogo quer fazer. Eu falei, não faça nada. Não sabe? Não precisa fazer. Mas aí ela fez o Enem, pelo Enem, então ela consegue uma nota boa. E ela passou numa federal, né? E lá foi ela fazer federal, curso de ciências ecológicas, algo parecido também. Lá em Diadema, na faculdade, Federal de Diadema. Ela fez 2, 3 meses na faculdade. Aí entrou em crise. Mãe, não estou gostando, não sei o quê. Falei, abandona o curso. Mas aí na faculdade de governo, não pago nada. Eu falei, quem passou uma, passa duas. Pelo amor de Deus, abandona esse negócio e vai ficar doente. Mas aí ela abandonou, aí ela foi fazer cursinho, foi conhecer outras pessoas, né? Saiu daquele miolo ali do pessoal do ensino médio, aí ela foi meio que achou o seu caminho, aí foi fazer em Araraquara, foi fazer química, olha só, né? Que coisa mais maluca, mas enfim. Ela não fez logo na sequência, porque ela não tinha maturidade. E já falei com a Lulu, mas não tem ideia ainda? Tire um ano sabático, querida. Você não tem a obrigação de entrar na faculdade agora. Então existe uma pressão enlouquecedora, né? Que a pessoa com 17 anos tem que escolher. Aí como é que faz? É uma decisão que, por um lado, é muito pesada, por outro, a gente, observando o mercado de trabalho, a gente percebe que isso não é uma sentença. Não é porque eu fiz uma faculdade aos 17, 18 anos que eu vou ter de estabelecer a minha carreira em cima disso. Também acho que, observando a academia, a formação profissional hoje, ela tem várias vertentes. Para eu ser profissional qualificado, bem quisto no mercado, para eu exercer empregabilidade, eu não preciso necessariamente ter essa formação acadêmica, a quadradinha, né? A burocrática. Mesmo porque hoje você trabalha, muitas empresas você trabalha com projeto. Sim. Então você não é mais do RH, eu sou funcionário do RH. Você trabalha num projeto com equipes diferentes o tempo todo. Então se a empresa precisa de você, você é um redator. De repente você é redator lá no marketing, daqui a pouco você na contabilidade, em finanças. Ou seja, a gente começa a observar a movimentação no mercado, na academia e no mercado, e a gente não vai estagnar. Como antes, não é advogado, vai morrer advogado. Não precisa ser assim, a menos que efetivamente você tenha a sorte de escolher a profissão que você sempre sonhou e ser feliz. Porque o importante é você estar na profissão que te dá prazer, te dá alegria. Porque se você exerce qualquer que seja a profissão com alegria, com prazer, você será o melhor profissional daquela profissão. Não precisa ninguém dizer pra você, né, que é o seu melhor, né? Eu sempre, desde sempre quis ser professora. Então, embora eu exerça outras coisas na vida, eu faça outras coisas, muitas outras coisas, quando eu me apresento, eu falo, sou professora para homenagear o meu pai. Meu pai tinha um orgulho de falar que a filha dele era professora. E tudo o que eu faço na vida veio da competência de professar, de professorar, de exercer o magistério. Então, ser professora me ajudou a fazer tantas outras coisas. Mas eu fui abençoada por isso. Mais na frente eu quis fazer psicologia, ainda quero fazer psicologia, filosofia, enfim. Mas isso eu não vejo a profissão como uma caixa engessada. Eu sou mais interessada na carreira do que na profissão. Se a gente pensar hoje, a juventude, o que ela quer? Ela quer ser influência. Gente, para ser influência, a gente estudar também, viu? Para ser influência quer dizer, o cara vai influenciar vidas. Vocês têm noção do que é isso? Da responsabilidade que é você ser influência. Então a gente tem a galerinha que quer ser influencer, tem a galerinha que quer ser invisível. Tem a galerinha que quer ser jogador de futebol. Nossa, fala pra essa galera, o que é esse? Mestre de
Sabia, É a gente? pessoa que conduz um evento. Sabia, gente, que MC é isso? O cara quer ser MC. Então vai ser mestre de cerimônia, pelo amor de Deus, não vai cantar as Mas eu acho que bolagens. antes, quando o funk começou no Brasil, o MC tinha mesmo essa função. Era o cara que chamava outras pessoas para fazer o show. E de repente todo mundo abraçou esse MC que tinha uma função. Os shows de funk lá, no começo quando o funk tinha essa pegada social. E era o funk, era mais ritmo do que essas letras que a gente tem hoje. Não, mesmo as letras passadas, você pode ver que elas tinham um cunho mais. Elas então vamos melhorar aqui a minha fala. Elas tinham um cunho social, Que é não função do sexual. funk. Mas enfim, e aí para terminar, quando você observar, vamos falar de profissão e de carreira. Eu digo a vocês que eu sou fascinada por carreiras, não por profissões. Porque se você tem uma carreira, senão você está numa profissão certa. Você está evoluindo, porque a carreira tem muito da evolução. Então, quantos jogadores de futebol você conhece? As carreiras deles são iguais. Você tem jogador de futebol que foi um gênio, ele saiu do campo, pendurou as chuteiras. E tem jogador de futebol que foi estudar, virou técnico, foi fazer medicina esportiva, foi se tornar coach, foi ser comentarista, foi escrever. Ou seja, veja que dentro de uma profissão que por muitos anos foi idolatrada, os meninos todos queriam ser jogador de futebol, exerce-se a função de jogador. O que a carreira se torna, né, em que você se torna durante a sua carreira é o geral da vida. Então, a minha profissão pode ser um start para coisas. Cabe a mim observar e cabe também, se me permitem, ao pessoal da academia elucidar os alunos o que é um plano de carreira, o que é a profissão, quais são os nichos onde ele pode atuar. O professor vai lá, só dá a matéria dele e ponto final, né? Então, É isso? exerçam, escolham a profissão. Nada na vida é eterna, não há nada que a gente não possa adequar, melhorar, adaptar, agregar. Então, sejam profissionais de valor para que a carreira de vocês tenha êxito. Sensacional. Então é isso. Gostou da conversa? Gostou desse bate-papo? Então não deixe de deixar o seu comentário, o seu joinha, o que mais? Ativar o sininho, Se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e notícias boas sempre virão. É isso mesmo. Então bora? Bora! Então é isso aí, gente. Até quando? Até o próximo episódio. Eu ia falar até onde? Beijo!